Existe um momento silencioso em que o dia termina, a casa fica quieta e os pensamentos começam a falar mais alto. É exatamente nesse espaço que muitas pessoas se perguntam se tudo realmente vai ficar bem. Este vídeo nasce para responder essa pergunta com clareza, esperança e direção. Aqui você vai atravessar histórias de transformação, promessas que resistem ao medo e uma certeza que não depende das circunstâncias. Antes que essa noite termine, algo dentro de você pode descansar de novo. A Bíblia apresenta Deus de uma forma direta e profunda, como o Deus da esperança. Não apenas alguém que oferece esperança de vez em quando, mas aquele cuja própria essência é esperança. Ao longo das Escrituras, essa identidade se repete em diferentes cenários, sempre quando tudo parecia perdido demais para continuar. A esperança não surge quando o cenário é favorável, mas justamente quando a situação parece sem saída. Homens e mulheres comuns viveram isso de forma concreta. Um jovem esquecido numa prisão acordou em um palácio. Um povo inteiro saiu de anos de opressão rumo à liberdade. Um pastor anônimo se tornou rei e, acima de tudo, a cruz que simbolizava a derrota se transformou no maior sinal de vitória da história. Esses não são relatos isolados, são padrões de um Deus que transforma finais em começos. Talvez hoje o seu cenário seja diferente, mas a sensação é a mesma. Preocupação com a saúde, com a família, com o dinheiro ou com o futuro. Quando essas áreas entram em conflito ao mesmo tempo, a mente não descansa e o coração pesa. Ainda assim, existe uma verdade que permanece firme mesmo quando tudo parece instável. Deus continua sendo fiel, mesmo quando a vida não é fácil. É aqui que este momento se torna diferente de tudo o que você já ouviu. Não se trata apenas de palavras de conforto, mas de um convite real para atravessar a noite com paz. Ao longo deste vídeo, você não apenas ouvirá sobre esperança, você será conduzido a experimentá-la de forma prática, profunda e possível, mesmo agora. Quando a noite avança e o silêncio se torna pesado, muitas pessoas se sentem perdidas, sem saber qual será o próximo passo. Há dias em que o caminho à frente parece invisível, como se qualquer decisão fosse um risco. Nessas horas, a promessa de que existe uma luz capaz de guiar mesmo no escuro se torna essencial para continuar. Deus não ignora os pensamentos que roubam o sono. Ele conhece cada preocupação que se repete na mente como um eco insistente. Perguntas sobre cura, proteção, provisão e fim da dor surgem uma após a outra. Sozinhas, elas parecem grandes demais para carregar, mas quando colocadas diante de Deus, perdem o peso que parecia insuportável. A palavra lembra que se Deus cuida até do menor detalhe da criação, quanto mais daqueles que Ele chama de filhos, nada do que você sente passa despercebido. Mesmo quando seus planos falham e tudo sai diferente do esperado, existe um controle maior em ação, trabalhando em algo que ainda não pode ser visto por completo. O medo do amanhã costuma se acumular até virar um peso constante no peito. Os "e se multiplicam e criam cenários que nunca aconteceram, mas já causam dor. Ainda assim, existe uma troca possível: entregar essas ansiedades e receber uma paz que não depende de explicação lógica, mas que guarda a mente e o coração. Antes de seguir adiante, escreva nos comentários esta frase simples, mas poderosa: eu escolho confiar. Essa decisão, mesmo escrita, é um passo concreto de fé e pode ser o início de uma mudança silenciosa dentro de você. Há momentos em que a vida desmonta exatamente aquilo que parecia certo. Planos bem pensados caem, expectativas se frustram e a sensação de perda de controle se instala. Nessas horas, é comum acreditar que algo deu errado de forma definitiva, mas o que parece desordem aos nossos olhos, muitas vezes faz parte de um desenho maior que ainda não conseguimos enxergar. Deus não perde o controle quando nós perdemos. Mesmo quando tudo sai diferente do esperado, Ele continua trabalhando de forma silenciosa e precisa. Existe uma diferença profunda entre o atraso humano e o tempo perfeito de Deus.
Aquilo que hoje parece um não pode ser apenas um ainda não, preparando algo mais sólido adiante. A promessa não é de uma vida sem problemas, mas de um futuro que não será desperdiçado. Deus não cria histórias vazias. Mesmo os capítulos mais difíceis carregam propósito, ainda que esse sentido só fique claro mais tarde. É por isso que a esperança não depende das circunstâncias, mas de quem está conduzindo a história. Quando o coração acelera e a mente se enche de medo sobre o que vem pela frente, surge a tentação de tentar controlar tudo sozinho. Resolver, prever, evitar dores. Mas esse esforço constante costuma gerar apenas mais cansaço. Existe descanso disponível para quem escolhe confiar além da própria compreensão. E aqui surge uma pergunta que atravessa tudo o que foi dito até agora. Se Deus realmente está no controle, o que muda quando você decide parar de lutar sozinho? Essa resposta não vem de fora. Ela começa a se formar no silêncio de quem escolhe entregar. A sensação de fraqueza não é sinal de fracasso, é sinal de humanidade. Há dias em que a coragem diminui, a esperança enfraquece e até a fé parece pequena demais diante dos desafios. Ainda assim, é exatamente nesse ponto que algo poderoso começa a acontecer. Deus nunca exigiu força perfeita. Ele sempre trabalhou melhor quando a nossa já tinha acabado. Quando o cansaço chega ao limite, surge a oportunidade de experimentar uma renovação que não vem do esforço humano, mas de uma fonte maior. A força que ele oferece não apenas sustenta, ela eleva. Em vez de ser esmagado pelos problemas, é possível aprender a caminhar acima deles. Não porque eles desaparecem de imediato, mas porque o peso já não define mais seus passos. A renovação acontece de dentro para fora, mudando a forma como a realidade é enfrentada. Muitas pessoas acreditam que estão sozinhas em suas lutas, mas essa é uma das maiores mentiras que o medo conta. Deus não observa à distância. Ele entende, se compadece e se aproxima. Ele conhece o desgaste emocional, a dor silenciosa e as batalhas que ninguém vê. E se aquilo que hoje parece solidão for, na verdade, o cenário onde Deus mais deseja se revelar? Essa possibilidade muda tudo e prepara o terreno para o que vem a seguir. Existe um alívio profundo em saber que não falamos com um Deus distante. Ele não observa a dor humana como quem assiste de longe. Ele conhece o cansaço, a frustração, a tristeza e até a sensação de abandono. Nada do que você sente é estranho para ele. Jesus experimentou emoções reais. Ele sentiu peso, rejeição, desgaste e dor. Isso significa que quando você ora, não está falando com alguém que apenas escuta, está falando com alguém que compreende. Essa verdade muda a forma como nos aproximamos de Deus, porque transforma a oração em diálogo sincero, não em discurso decorado. Quando as noites se tornam longas demais e o amanhecer parece distante, a memória se torna uma aliada poderosa. Lembrar-se das vezes em que Deus já abriu caminhos improváveis fortalece a fé para continuar. O passado, nesse sentido, não prende. Ele sustenta. Houve momentos em que a provisão chegou quando não havia mais recursos. Situações em que a cura veio quando todas as possibilidades tinham se esgotado. Esses acontecimentos não foram coincidência. Eles revelam um padrão de cuidado que não muda com o tempo. E se as respostas que você espera para o futuro já estiverem escondidas nas experiências que você viveu no passado? Essa reflexão prepara o coração para confiar novamente, mesmo antes de entender. Uma das maiores angústias humanas é a sensação de que a vida está acontecendo sem direção. Dias passam, decisões são tomadas e ainda assim tudo parece aleatório. Mas existe uma verdade silenciosa. Nada na sua história está fora das mãos de Deus. Cada momento vivido carrega propósito, mesmo quando esse propósito não é imediatamente visível. Não existem dias desperdiçados quando Deus está envolvido. Até o tempo de espera constrói algo que só será compreendido mais à frente.
Quando as dúvidas surgem e a pergunta, será que tudo vai dar certo? Insiste em voltar. As promessas se tornam âncoras. Deus não trabalha apenas nas situações favoráveis. Ele age também nas dores, nos atrasos e nas perdas. Tudo é integrado em algo maior. Há uma diferença entre entender tudo e confiar apesar de não entender. A confiança não exige respostas completas, apenas a certeza de que quem conduz o caminho sabe exatamente onde está levando. E se, mesmo agora, enquanto tudo parece confuso, Deus já estiver alinhando coisas que você ainda não percebeu? Essa ideia muda o peso do presente e abre espaço para a esperança continuar crescendo. Existe um momento decisivo em que tentar resolver tudo sozinho se torna mais cansativo do que libertador. A mente insiste em calcular, prever e controlar cada detalhe, mas o coração já não acompanha esse ritmo. É nesse ponto que a confiança deixa de ser teoria e se torna necessidade. Confiar não significa desistir, significa reconhecer limites. Há situações que não serão resolvidas pela força, pela lógica ou pela insistência. Elas pedem entrega, e essa entrega não enfraquece. Ela alivia. Quando o controle é solto, o descanso finalmente encontra espaço para existir. Muitas pessoas vivem exaustas porque carregam responsabilidades que nunca foram feitas para pesar tanto. Deus nunca pediu que você sustentasse o futuro sozinho. Ele convida a caminhar junto, passo a passo, mesmo quando o próximo trecho ainda não está claro. A sabedoria divina não se impõe com pressa, ela orienta com constância. Às vezes, o caminho se endireita não porque tudo mudou, mas porque a forma de enxergar mudou. O coração que confia anda com menos medo. E se aquilo que você mais tenta controlar for exatamente o que Deus quer conduzir por você? Essa pergunta permanece no ar e prepara o espírito para uma entrega mais profunda. Há dias em que a fé não se apresenta forte ou segura. Ela aparece frágil, quase imperceptível. Ainda assim, Deus nunca mediu resultados pela quantidade de fé, mas pela disposição de confiar, mesmo com pouco. Uma fé pequena, quando colocada no lugar certo, se torna suficiente. Não é o tamanho da crença que move mudanças, mas o poder de quem recebe essa confiança. Até a menor esperança, quando direcionada corretamente, cresce. Montanhas não se movem de uma vez. Algumas começam a ceder internamente antes que qualquer sinal externo apareça. O invisível trabalha antes do visível. E é por isso que desistir cedo demais costuma impedir que a transformação seja percebida. Quando as vozes do medo falam alto, é fácil confundir direção com confusão. Mas existe uma orientação suave, constante, que conduz com clareza quem decide ouvir. Essa voz não empurra, ela guia. E se a fé que você acha insuficiente for, na verdade, exatamente o ponto de partida que Deus estava esperando? Essa possibilidade muda a forma de enxergar tudo o que vem adiante. Existe uma paz que não depende de explicações. Ela não surge quando tudo se resolve, mas quando o coração decide confiar antes de ver qualquer mudança concreta. Essa paz não ignora os problemas, apenas deixa claro que eles não têm a palavra final. Quando a mente desacelera e o peso começa a diminuir, algo importante acontece. As preocupações deixam de comandar as emoções. Não é que as perguntas desapareçam, mas elas já não dominam o pensamento. O coração aprende a descansar mesmo em meio à incerteza. Há um convite constante para entregar os fardos que se acumulam com o tempo: cansaço emocional, medo do futuro, frustrações antigas. Nada disso foi feito para ser carregado sozinho. Quando esses pesos são colocados no lugar certo, o descanso se torna possível. Muitos acreditam que só conseguirão descansar depois que tudo estiver resolvido, mas a ordem costuma ser inversa. Primeiro vem a entrega, depois a paz, e só então as respostas começam a se revelar. O descanso prepara o terreno para aquilo que ainda virá. E se a tranquilidade que você procura não estiver no fim do caminho, mas disponível agora, exatamente neste ponto da sua jornada?
Essa percepção muda completamente a forma de atravessar o presente. Chega um momento em que a confiança deixa de ser apenas uma esperança distante e se torna uma decisão consciente. Não porque todos os problemas sumiram, mas porque ficou claro que eles não definem o final da história. Existe algo maior sustentando cada passo. A certeza de que tudo ficará bem não nasce da ausência de dificuldades, mas da presença constante de Deus em meio a elas. Ele não promete um caminho sem dores, mas garante companhia, direção e cuidado até o fim. Mesmo quando o amanhã é desconhecido, há segurança em saber quem o segura. Nada acontece fora desse cuidado. Cada detalhe, cada dia, cada transição está incluída em um plano que não falha, mesmo quando parece silencioso. A noite pode ter sido longa, mas ela não é eterna. Assim como outras vezes, o dia nasce, a força retorna e a esperança se renova. O que hoje pesa pode, amanhã, se tornar testemunho de superação e amadurecimento. Se essa mensagem falou com você, não deixe esse momento passar em silêncio. Demonstre isso deixando seu like, se inscrevendo para continuar acompanhando conteúdos como este e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam lembrar que, no fim, tudo vai ficar bem. À medida que o dia chega ao fim e o corpo pede repouso, surge também a necessidade de silenciar o que ficou acumulado por dentro. Pensamentos repetidos, medos não resolvidos e expectativas sobre o amanhã insistem em permanecer ativos. Ainda assim, existe um convite claro para soltar tudo isso antes de dormir. Descansar não é ignorar a realidade, é escolher confiar mesmo sem respostas completas. É reconhecer que existe um cuidado maior sustentando cada detalhe da vida. Quando essa decisão é feita, o descanso deixa de ser apenas físico e passa a alcançar o coração. Há uma segurança profunda em saber que o futuro não é aleatório. Cada instante está nas mãos de um Deus que não se distrai, não se cansa e não perde o controle. Nada é desperdiçado, nada é esquecido, nada foge desse cuidado constante. Mesmo quando dúvidas surgem e a certeza parece oscilar, as promessas permanecem firmes. O que hoje parece confuso está sendo trabalhado de forma silenciosa. O bem continua sendo construído, mesmo nos bastidores da dor. E se, ao invés de tentar entender tudo agora, você simplesmente escolhesse repousar nessa verdade por hoje? Essa decisão simples pode transformar completamente a forma como a noite é vivida. Talvez você não saiba exatamente como sua história vai se desenrolar. Os próximos capítulos ainda são desconhecidos e isso pode gerar insegurança. Mas existe algo essencial que nunca muda. O autor dessa história é digno de confiança. Nada pode separar você desse amor constante. Nenhuma perda, nenhuma falha, nenhuma incerteza. Esse vínculo permanece intacto, sustentando cada passo, mesmo quando tudo parece instável ao redor. Assim como as estrelas permanecem no céu noite após noite, existe uma fidelidade que não falha. O mesmo Deus que mantém o universo em ordem conhece seu nome, sua dor e suas necessidades. Ele é poderoso o suficiente para cuidar de tudo isso. Ao concluir esta jornada, a escolha que fica não é de entender cada detalhe, mas de confiar no cuidado que nunca falha. Mesmo sem respostas imediatas, existe paz em saber que tudo está sendo conduzido com amor e propósito. E assim, com o coração mais leve e a mente mais tranquila, fica a certeza que sustenta tudo o que foi dito. Independentemente do que o amanhã traga, você não está sozinho. A história continua, mas ela está em boas mãos.